paz por Cristo, tudo bom com vocês? Estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje, no História de Santo de hoje, eu irei falar sobre São Miguel Arcanjo. Então, se você já se interessou pelo assunto do vídeo, aguarda um minutinho aí e só bora! E antes de falar exatamente sobre São Miguel Arcanjo, eu vou adentrar um pouquinho no assunto sobre os anjos, né? Que é para entender o que São Miguel Arcanjo ele é em si. Então, vamos lá. Os anjos, eles são seres, são espíritos puros, são completamente incorpóreos, ou seja, os anjos eles não têm corpos. Porém, a depender da missão de um anjo, ele pode se materializar e sim se tornar aquele anjo com asas que nós tanto imaginamos que os anjos são, porém não são, entendeu? Então, os anjos, eles são espíritos puros, completamente incorpóreos, são espíritos, tá? Porém, a depender da missão de um anjo, ele pode se materializar, tá? E os 9 coros angélicos, eles são divididos em hierarquias, em 3 hierarquias, dos quais algumas hierarquias estão mais próximas de Deus e outras estão mais, vamos dizer, afastados de Deus, mas com mais contato com os seres humanos. Então, temos 9 coros angélicos e esses 9 coros angélicos são divididos em 3 hierarquias, dos quais os arcanjos fazem parte da terceira hierarquia. E você poderia até pensar, então se os arcanjos eles estão mais próximos dos seres humanos, então eles têm um contato muito pouco com Deus. Porque eu falei, né? Existem 9 coros angélicos, dos quais os 9 coros angélicos são divididos em 3 hierarquias, dos quais a primeira e a segunda, se comparado com a terceira, estão mais próximos de Deus do que com os humanos. Já a terceira hierarquia ela tem um contato maior com os seres humanos. E você poderia até pensar, porque eu pensei dessa forma inicialmente, né? Então os arcanjos eles não têm um contato muito grande com Deus. E não é verdade. Mesmo os arcanjos eles tendo um contato muito grande com os seres humanos, eles também possuem um profundo conhecimento dos mistérios divinos. E também são os arcanjos que são os encarregados de grandes missões, de missões muito importantes, como por exemplo, Miguel, quando expulsou Satanás. Não foi uma missão que foi dada por Deus para ele, mas ele tomou aquela missão para si e se levantou e expulsou Satanás do céu. E também o arcanjo Gabriel, que teve a grande missão de vir a Nossa Senhora e anunciar, né, que Nosso Senhor se encarnaria no seio dela. Então, os arcanjos, eles têm grande contato com os seres humanos, também são grandes conhecedores dos mistérios divinos e também são eles que são os encarregados das missões mais importantes de Deus, tá? Não que outro anjo não possa ser designado para isso, mas principalmente os arcanjos aí na Sagrada Escritura se levantam e dá para ver neles que são os grandes encarregados de grandes missões por Deus. São Miguel Arcanjo é possuidor de muitos e grandiosos títulos. Eu acredito que Príncipe da Milícia Celeste seja com certeza o mais conhecido, mas dentre outros ele também tem muitos outros títulos, como por exemplo Defensor e Guerreiro dos Direitos de Deus, Chefe da Milícia Celeste, Chefe dos Anjos Fiéis, Guardião do Trono Celeste, Guardião e Guerreiro do Povo de Deus, Defensor da Fé, Guardião da Igreja e muitos outros títulos, né? E esse título, né, esse principal título dele, Chefe da Milícia Celeste, ele surge lá em Apocalipse 12, né, onde é narrado a luta que houve entre Miguel e os anjos fiéis e Satanás e os seus demônios. Resumidamente aqui para vocês entenderem o que aconteceu, mas eu vou deixar aqui o capítulo e versículo certinho para vocês irem ler depois com mais calma e até mesmo meditar o que aconteceu. Lúcifer, ele era um dos anjos mais lindos, belos e que tinha um maior contato com Deus. E por conta do seu orgulho, ele deseja ser igual a Deus. E é exatamente essa a causa da revolta de Lúcifer. O desejo de usurpação do trono de Deus, o desejo de ser igual a Deus, de querer estar no lugar de Deus. E ele consegue arrastar a essa causa dele, né, um terço dos anjos fiéis a Deus. Ele consegue arrastar um terço dos anjos. E Miguel ele vem como defensor da justiça divina. São Miguel ele se levanta e ao contrário do que Lúcifer tinha dito, não servirei a Deus, São Miguel levanta e fala que servirá a Deus. Fala entre aspas, tá? Não tá narrado da Bíblia, só para entender um pouquinho aqui. Para ver a contradição
a diferença entre os dois. Enquanto Lúcifer se levanta e diz, não servirei, São Miguel do outro lado se levanta e fala que servirá. E junto dele todos os anjos justos e fiéis que permaneceram ao lado de Deus, que permaneceram fiéis a Deus ali, lutam contra Satanás e os demônios e os anjos infiéis. E Miguel expulsa Satanás do céu, tá? Resumidamente foi isso que aconteceu. E aqui nasce um grande título de São Miguel, que é chefe da milícia celeste, né? Porque ele ali que se colocou ali como líder, vamos dizer assim, na luta contra Satanás e seus demônios, contra Lúcifer. E uma coisa que interessante do que aconteceu aqui, que dá pra gente puxar pra nós, meditar e nos fortalecer e ficar muito atento nisso, é que essa luta, ela não acabou no céu, né? Ali no finalzinho de Apocalipse 12, quando estava terminando de narrar o fato que aconteceu, os últimos versículos eles vão até falar assim, olha só, que o céu ele deve se alegrar com a expulsão de Lúcifer e dos seus demônios. Porém, a terra ela deve se preocupar e ficar atenta com isso, porque Satanás ele saiu do céu, mas ele desceu para a terra. Então, a terra e o mar devem se preparar, deve ter cuidado com isso, porque agora o céu está em paz, mas aqui na terra não, né? Então, a luta aqui, ela continua. A luta que se iniciou no céu com a expulsão de Satanás, ele veio aqui para a terra, essa luta continua. A luta entre o bem e o mal. Não é uma luta, para você entender, não é uma luta entre Satanás e Deus, porque não tem como isso acontecer, né? Satanás, ele é uma pulguinha, ele é um carrapato ao comparado com Deus. Ele não é nada. No momento em que Deus quiser aqui acabar com Satanás, acabou. A luta de Satanás aqui é a luta contra nós. Por quê? A luta de Satanás é a luta contra o maior desejo de Deus. Qual é o maior desejo de Deus? Que nós, filhos adotivos de Deus, filhos de nosso Senhor, venhamos a um dia chegar a morar junto dele no céu. E Satanás ele vai fazer de tudo para que isso não aconteça. É por isso que diariamente lutamos contra todos os exteriores ao nosso redor e principalmente contra nós mesmos, que somos nossos maiores inimigos. É o que acontece. Eu sou a minha maior inimiga para ser santa, para ir para o céu. Eu sou a minha maior inimiga, porque somente eu tenho o poder de decidir se eu vou pecar ou não. Obviamente, há as tentações, mas o sim ou não que vai dar sou eu. E é por isso que diariamente estamos lutando. Temos que entender que muitas das coisas que acontecem ao nosso redor acontecem principalmente porque essa batalha que se iniciou no céu, essa batalha, essa luta entre o bem e o mal, ela permanece aqui. E a maioria das coisas que acontecem ao nosso redor tem sempre um fundo, tem sempre o ponto lá no fundo de ser a continuação dessa batalha espiritual que ainda acontece. Temos que lembrar, a batalha de Satanás não é contra Deus, nem nunca vai ser. Satanás é um nada, ele sabe disso. No momento que Deus quiser acabar, acabou e ponto. A luta de Satanás é contra nós, filhos de Deus, que temos essa chance de decidir se iremos realizar o grande desejo de Deus, que também eu acredito que é o grande desejo do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito, do nosso anjo da guarda, que está todo dia lutando com a gente. Para que a gente permaneça na santidade, que é ir para o céu, esse é o grande desejo de Deus. Satanás, ele veio aqui para a terra, ele vai tentar de todo jeito fazer com que esse desejo não se realize. É por isso que estão aí as tentações. O inimigo está sempre colocando tentações, mas temos que lembrar, somente nós temos o poder de dizer sim ou não para o pecado. É por isso que o nosso maior inimigo somos nós mesmos, né? O desejo de escolha entre a santidade e o pecado, somos nós mesmos que vamos decidir. Então, fica atento. Muitas das coisas que acontecem ao redor, tudo que já aconteceu antes, você vê, guerra, ideologia nascendo, não sei o que, não sei o que. É porque o ser humano é mau. Calma, dá uma estudada, tenta entender um pouquinho a fundo. Será que é realmente uma luta entre matéria ou será que tem alguma coisa realmente espiritual nisso tudo? Entendeu? Mas enfim, vamos continuar aqui agora. Nome de São Miguel Arcanjo, né? Micael, é um nome hebraico, tá? E tem um nome, e tem um significado, quem como Deus, né? São Miguel na luta, ele vem para restaurar a supremacia de Deus, para reafirmar essa supremacia. E o seu nome, ele já fala isso, é uma pergunta retórica, no qual tem uma resposta direta negativa, tá? Quem como Deus? Ninguém é como Deus, tá? Essa é a resposta para o significado do nome de São Miguel Arcanjo, que é quem como Deus? Ninguém é como Deus. Ela vem reafirmar a supremacia divina. E o nome do Miguel, como eu falei, ele é hebraico, né? É Micael.
e cada sílaba tem um significadozinho. Mi quer dizer aquele, K quer dizer como e El quer dizer Deus. Sempre que você vê um nome que tiver a sílaba El, ou seja, E e L, sempre lembra que esse nome ele vai indicar uma ação de Deus, tá? O significado desse nome sempre vai ter uma ação de Deus, como por exemplo, Gabriel, que também é um dos arcanjos, né? Temos os 3 arcanjos que são citados na Sagrada Escritura: Miguel, Gabriel e Rafael, né? Então, Miguel, aquele que é como Deus, aquele como Deus. Gabriel, mensageiro de Deus, e Rafael, Deus cura. Sempre lembra, quando tiver um nome que tiver a sílaba El, E e L, sempre vai indicar uma ação de Deus sobre aquele nome, tá? E a devoção a São Miguel Arcanjo, ela é muito antiga, principalmente porque ela está na Sagrada Escritura, porque não a devoção a São Miguel Arcanjo, mas São Miguel Arcanjo junto com outros 2 arcanjos aparecem na Sagrada Escritura. São Miguel Arcanjo, São Gabriel Arcanjo e São Rafael Arcanjo. São os 3 arcanjos que nós conhecemos que existem porque eles estão ali na Sagrada Escritura. Então, desde os primórdios, as pessoas já viam em São Miguel Arcanjo um auxílio divino para permanecer fiel a Deus, porque São Miguel foi o primeiro a se levantar e permanecer fiel a Deus, lutando contra Satanás e o desejo de usurpação dele, e para auxiliar-nos a expulsar as ações malignas da nossa vida, porque São Miguel Arcanjo expulsou Satanás do céu. Então, se ele expulsou Satanás do céu, ele expulsa também da nossa vida. É por isso que as pessoas têm uma grande devoção, a qual só vai crescendo cada dia mais, cada vez mais, por conta exatamente dessa ação de São Miguel Arcanjo, de ter esse poder dado por Deus para expulsar Satanás das nossas vidas, para expulsar as ações malignas da nossa vida, para que a gente permaneça fiel a Deus. É por isso que buscamos estar mais próximos de São Miguel Arcanjo e pedir a intercessão dele diariamente na nossa vida. E uma das formas de devoção a São Miguel Arcanjo é a realização da Quaresma de São Miguel Arcanjo, que foi criada por São Francisco de Assis. Eu tenho um vídeo só falando sobre a Quaresma de São Miguel Arcanjo, e eu vou deixar aqui em cima e aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês darem uma olhadinha nesse vídeo. Essa é uma das formas, uma das grandes formas de viver uma devoção mais aprofundada a São Miguel Arcanjo. Como eu falei, São Miguel Arcanjo ele aparece algumas vezes na Sagrada Escritura. Ele é citado algumas vezes, nas quais a gente pode ler lá em Apocalipse 12, que é quando é narrado a batalha de São Miguel contra Satanás e os demônios. Em Daniel também é citado algumas vezes o nome de Miguel e o nome de algumas ações que ele realizou. E também na carta de Judas, onde é narrado principalmente a luta entre São Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés. E daqui também nasce o título de São Miguel Arcanjo, o conhecimento de que São Miguel Arcanjo ele está sempre batalhando pelas coisas de Deus. Ele está sempre lutando contra Satanás pelas coisas de Deus. E como eu falei, a devoção a São Miguel Arcanjo ela só vem crescendo cada vez mais. E um dos motivos também para esse crescimento da devoção a São Miguel Arcanjo é principalmente as suas aparições. Pois é, meus amigos, São Miguel Arcanjo sim apareceu, não foi nenhuma, nem 2, nem 3 vezes aqui nessa terra. Tem um vídeo falando sobre a primeira aparição de São Miguel lá no Monte Gargano, bem detalhadozinho. Vou deixar aqui em cima também e aqui na descrição para vocês assistirem. Mas não foi a única vez que São Miguel Arcanjo apareceu lá no Monte Gargano. Houve outras 3 aparições que eu vou falar um pouquinho rapidozinho assim para vocês terem um pouco de conhecimento. E se vocês quiserem depois, eu posso trazer sim um vídeo aprofundando ainda mais sobre essa aparição, qual o intuito dela, etc. e por quê, entendeu? Se vocês quiserem, deixem nos comentários que depois eu posso trazer um vídeo falando mais detalhadamente sobre a aparição que vocês quiserem. Mas São Miguel Arcanjo aparece a primeira vez no Monte Gargano. Olha, primeiramente, em relação à data, lembrando que tudo que eu conto aqui é em relação a humanas, tá? Não tem nada de exato. Então, eu posso citar uma data aqui e aí vocês aí embaixo dizerem, não foi essa, foi na outra. Tá tudo bem, porque é humanas. A gente nunca sabe quando realmente aconteceu, principalmente quando não se tem um documento histórico que realmente comprove que São Miguel apareceu em tal dia, tal dia, tal dia. Sempre há escritores que falam, biógrafos, principalmente quando vou estudar os casos, que falam data X, outro fala data Y. Então, assim, não é nada exato. Vamos esquecer a data e focar no conteúdo, tudo bem? Então, bora lá. São Miguel Arcanjo aparece, né, a primeira vez no Monte Gargano. Tem um vídeo só falando sobre isso, vou deixar aqui em cima. Mas ela aparece outras 3 vezes. A segunda vez que São Miguel aparece, não vou nem citar a data aqui, tá? Vou nem citar a data para não falar coisa errada. E São Miguel aparece a segunda vez lá pelos territórios da Itália, lá próximo ao Monte Gargano, quando tá havendo uma briga entre os napolitanos
e os habitantes de Benevento e Ciponto. Quando tá havendo essa guerrazinha, essa briga entre eles aí, São Miguel, ele aparece ao bispo, tá? A terceira vez que São Miguel ele aparece também próximo aos territórios do Monte Gargano, e ali no Monte Gargano é quando o pessoal, eles estavam querendo, a galera de Ciponto estava querendo consagrar aquele monte a São Miguel Arcanjo. Todas essas 3 vezes que São Miguel apareceu, ele apareceu ao bispo do local, que se chamava Bispo Lourenço, que hoje é santo da igreja, tá? Então, São Lourenço, essas 3 vezes que ele apareceu, a primeira vez no Monte Gargano, a segunda quando estava acontecendo a briga, e a terceira quando eles queriam consagrar o Monte Gargano a São Miguel Arcanjo, ele aparece esse Bispo Lourenço, que hoje é São Lourenço, canonizado santo da igreja católica. E todas as vezes que São Miguel apareceu nessas 3 aparições ao Bispo São Lourenço, ele aparece principalmente quando o pessoal para o que eles estão fazendo, para o que está acontecendo, e eles fazem 3 dias de jejum e oração a pedido do bispo para que seja entendido o que deve ser realizado. Ele sempre pede a intercessão de São Miguel Arcanjo, e o arcanjo ele sempre aparecia ao bispo e falava o que deveria ser feito, o que deveria ser realizado para que cessasse a briga, como é que deveria acontecer a consagração e o porquê de acontecer o que aconteceu no Monte Gargano, porque aconteceu algo. Vão assistir o vídeo que vocês vão entender, tá? Aí o São Miguel Arcanjo explicava tudo certinho, porque tinha acontecido o que tinha acontecido, o que deveria se acontecer para parar com a briga e como é que deveria acontecer a consagração àquele monte. Aquele monte é a São Miguel Arcanjo, tá? O Monte Gargano é São Miguel Arcanjo. E a 4ª vez que São Miguel Arcanjo aparece lá em Ciponto, lá no Monte Gargano, ele aparece quando está acontecendo a região ali, o território tá passando por uma peste, né? Eles estão passando por uma epidemia de peste. E aí o bispo também agora vai ser o bispo Alfonso Puccinelli, que vai receber, eles vão parar ali por um tempo, vão fazer as orações 3 dias também de oração e vão pedir a intercessão de São Miguel Arcanjo, tá? E só lembrando que nessa última aparição que eu conheça, tá? Agora, a última que eu saiba que aconteceu, né? Que aconteceu, o território estava sob domínio espanhol e eles estavam passando por uma epidemia de peste, tá? E aí o bispo pede para que seja realizado 3 dias de oração. Esse bispo, Afonso Puccinelli, ele pede para que seja realizado 3 dias de oração e pedem a intercessão de São Miguel Arcanjo para que aquela peste ela cesse e para que tudo se amenize. E aí São Miguel Arcanjo aparece ao bispo e fala o que deve ser realizado. Dentre essas coisas que devem ser realizadas para que essa peste ela pare de se propagar pelo esse território, São Miguel ele pede para que uma cruz seja cravada, seja feita na pedra do Monte Gargano e uma pedrinha. As pessoas deveriam carregar pedrinhas do Monte Gargano. E daí a utilização cada vez mais da pedra, que até hoje as pessoas ainda têm, né, que vão lá no Monte Gargano, visitam e sempre trazem uma pedrinha do monte como relíquia, porque São Miguel pisou naquele monte, no Monte Gargano ele pisou. Na segunda aparição de São Miguel Arcanjo, que foi quando estava vendo a briga, São Miguel Arcanjo, uma das formas de ele mostrar que foi ele o grande auxiliador ali para que aquela briga parasse e tudo mais, para que aquela guerra parasse, ele pisou e deixou as marcas do pé mesmo dele lá no Monte Gargano, tá? Na 4ª vez que ele aparece, ele pede para que as pessoas carreguem consigo a pedra, uma pequena pedra do Monte Gargano com o sinal de uma cruz, com o nome de Miguel. Mas assim, posso trazer mais detalhado para vocês caso queiram, tá? Deixem nos comentários. E essas foram as 4 aparições de São Miguel Arcanjo no Monte Gargano que eu conheço. Outra grande aparição que São Miguel fez também foi no grande e lindíssimo, nunca fui ainda, mas é belíssimo só pelas imagens. Ele apareceu lá no Santuário do Monte São Miguel, lá na França. E ele apareceu também ao bispo São... Nossa, tem que seguir a ordem, que eu não tô seguindo a ordem, mas assim, ele apareceu em 708 ao bispo do local, que hoje é canonizado santo, São Alberto, que era o bispo do território, né? E ele apareceu esse bispo e pediu para que se fosse construído ali naquela ilha um santuário em honra a São Miguel. Esse santuário foi construído e em 16 de outubro de 709 ele foi inaugurado. Não, obviamente não foi feito da forma como está hoje, né? Aos pouquinhos ele foi crescendo e ficando cada vez mais lindo. Mas essa também foi uma das aparições que São Miguel fez pedindo a criação desse santuário em honra a ele, tá? Ele também fez aparições a alguns santos,
como por exemplo Santa Joana d'Arc, a Beata Ana Catarina Emmerich. Ele também apareceu a Santa Faustina. Ela escreveu um trechinho falando disso no livro dela, Diário de Santa Faustina, vocês podem dar uma olhadinha. E ele também apareceu a São Francisco de Paula, pedindo e auxiliando ele para a criação da ordem dele, né, a Ordem dos Mínimos, que foi após a aparição de São Miguel Arcanjo, a São Francisco de Paula, que ele cria a Ordem dos Mínimos. E para finalizar, eu queria falar um pouquinho sobre a oração de São Miguel Arcanjo, a história de como ela foi criada. Ela foi escrita pelo Papa Leão XIII. A punho do Papa Leão XIII, ele que escreveu a oração de São Miguel Arcanjo, logo após dele ter tido uma visão sobre as forças malignas que seriam lançadas sobre a Terra. Em 1880, por volta de 1880, ele está participando de uma missa, acredito em uma ação de graças, uma missa em ação de graças, e aí ele tem uma visão sobre as ações diabólicas, sobre as forças malignas que seriam lançadas sobre a Terra e sobre toda a luta de Satanás contra a igreja, o desejo dele de batalhar ainda mais e de fazer com que a igreja de Cristo caísse, algo que nunca vai acontecer, tá? Algo que nunca vai acontecer. Mas após o Papa Leão XIII ter tido uma visão dessas forças malignas vindo cada vez mais fortes sobre a Terra, ele escreve a próprio punho dele a oração a São Miguel Arcanjo e pede para que após toda a Santa Missa Tridentina, era obrigatório, hoje em dia não é mais, mas obviamente nunca devemos perder o costume dessa oração, porque é necessária para a nossa vida. Então, após toda a oração, ou toda a missa tridentina, essa oração ela deveria ser rezada, né? A oração que todos nós conhecemos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades exiladas do demônio. Ordena-lhe Deus instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitar o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Essa oração deveria ser rezada após toda a Santa Missa Tridentina. E, obviamente, com o tempo, infelizmente, foi perdendo aí essa obrigação. Porém, os papas, em muitas das suas homilias, falavam e falam muito sobre a necessidade dessa oração na vida de todo leigo, para permanecer fiel a Deus e para que Miguel nos ajude a combater de vez as ações malignas do inimigo na nossa vida. E após o Concílio Vaticano II, o dia 29 de setembro, ele foi nomeado Dia dos Arcanjos, dia de São Miguel, dia de São Gabriel e dia de São Rafael Arcanjo, ok? E esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Um beijo, salve Maria Imaculada e até o próximo vídeo. Tchau!